Você já sabe que conquistar aprovação em um concurso público é uma tarefa árdua e difícil. É preciso muita disciplina, dedicação e, principalmente, estratégia. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar algumas estratégias avançadas de preparação para concursos públicos que podem te ajudar a chegar cada vez mais perto da tão sonhada aprovação. Mas que fique claro, esse vídeo ele é especialmente feito para a galera que já está mais avançada nessa caminhada. Então, se você começou há pouco tempo seus estudos, nem pense em fazer nada disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sob risco de você colocar os seus estudos a perder e diminuir a sua rotina. E como a gente sempre fala aqui, a constância nos estudos é o mais importante de tudo. Então, você não pode arriscar essa constância nos seus estudos. Se você está no início da sua jornada, seja paciente, vá no seu ritmo e já já você também vai estar num ritmo mais avançado dos seus estudos. Eu te prometo isso. Enquanto isso, assista todos os outros vídeos anteriores aqui do canal, pois eles vão te ajudar bastante. Agora, aos que já estão num ritmo regular de estudos, bora começar? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e junto do Diego a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a conseguirem a sua aprovação em concursos, especialmente concursos de nível médio que cobram matérias de direito e provas de técnico judiciário dos tribunais federais. E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui algumas estratégias para tentar ajudar a turbinar os estudos dos concurseiros que já estão em um ritmo um pouco mais avançado. Mas antes, claro, já quero te pedir para assinar o canal, se você ainda não for inscrito, já deixar o seu like e também um comentário aqui embaixo. O seu like e o seu comentário nos ajudam bastante a conseguir fazer chegar, essa nossa mensagem ao maior número de concurseiros possível. Beleza? Então, pedidos feitos, vamos às nossas estratégias. E a primeira estratégia que a gente vai te dar aqui é a seguinte: tenta usar o cotidiano a seu favor. Por exemplo, você tem um telefone celular? Você costuma enviar e-mails? Talvez até SMS, como faziam os antigos incas e os antigos maias? Então, se você tem um celular, você está perdendo uma ótima oportunidade de estudar sem fazer muito esforço. É claro que quando a gente associa estudo com falta de esforço, os alertas eles começam a soar. Mas calma, deixa eu te explicar um pouco melhor o que eu quero dizer aqui. Tenta criar o costume de apenas mandar mensagens no WhatsApp que sejam ortograficamente corretas. Claro, dá mais trabalho? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, sim, mas nem é tanto assim. E o resultado ele definitivamente compensa. Em média, os usuários do WhatsApp, por exemplo, eles passam 20 horas por mês no aplicativo. Tem noção? Se você tentar mandar mensagens que sejam corretas e simples de ler, você já estaria estudando língua portuguesa, por 20 horas a mais todos os meses. Tem noção? 20 horas de estudo a mais sem fazer grande esforço, entre aspas. E, para deixar claro, eu nem estou tentando falar de nenhum tipo de exagero aqui. Claro que eu não quero ninguém mandando mensagens de amor para sua cara metade usando mesóclises, Imagina só você mandando uma mensagem do tipo amar-te-ei para todo sempre. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas por que não? Por exemplo, você não usar os porquês de forma correta, já que você vai ter que fazer uma pergunta, às vezes, ali no WhatsApp. Tenta evitar usar o PQ, tenta usar os porquês de forma correta. Você vai escrever uma frase que tu ficou na dúvida, às vezes, se precisa usar crase ou não? Que tal, às vezes, dar uma olhadinha no Google antes de enviar a mensagem, só para ter certeza? Procura a regra, ou às vezes até no seu próprio material de estudos, especialmente se você já tem o hábito de fazer resumos dos seus materiais e eles estiverem com fácil acesso. Com o tempo, você vai ter melhorado, tanto a sua escrita quanto a sua facilidade de resolver questões, especialmente as de sintaxe. E vai ter progredido de uma maneira tão visível que, com certeza, você vai voltar aqui nesse vídeo para falar com a gente aqui sobre isso nos comentários. Depois a gente fica aguardando seus comentários aqui sobre isso, beleza? Então tá, vamos para a próxima estratégia. E essa próxima estratégia é a seguinte: elimine as pessoas tóxicas da sua vida. Se por acaso você acha que isso não é uma dica de concurso,
Então você se enganou. O efeito devastador que uma pessoa com más intenções pode ter nos nossos planos, e até de uma forma geral, na nossa vida mesmo, sabe? Pode ser algo inimaginável. Pesquisas já mostraram, e isso por mais de uma vez, e há bastante tempo, inclusive, que o estresse ele pode ter um efeito duradouro e negativo sobre o cérebro. A exposição a alguns dias de estresse pode prejudicar a capacidade dos neurônios no hipocampo, que é uma região no cérebro importante para o pensamento e a memória. Semanas de estresse podem causar danos que são reversíveis aos dendritos neurais, que são pequenos braços, entre aspas, que as células cerebrais usam para se comunicar. Agora, já meses de estresse podem causar a destruição permanente dos neurônios. Olha que assustador esse negócio. Então, assim, o estresse ele se configura como uma ameaça significativa ao sucesso, uma vez que, se esse estresse ele não for controlado, ele pode impactar negativamente, tanto no desempenho quanto no funcionamento cerebral em si. E se a fonte desse estresse são pessoas tóxicas na sua vida, especialmente aquelas de quem você pode se afastar, né? Então, pode ter chegado a hora de tomar algumas decisões duras, porém necessárias, que seria você realmente se afastar dessas pessoas que fazem mal a você, né? Se for possível você fazer isso, claro. E com isso vamos para a próxima estratégia, que é cuidar melhor do seu cantinho de estudos. Quer você tenha um quarto inteiro pensado para os seus estudos, ou um conjunto modesto de mesa e cadeira, você precisa começar a pensar em organização. E isso, sejamos francos, vai muito além de não deixar o local uma bagunça, né? A gente está falando aqui de pensar antecipadamente em absolutamente todos os materiais e acessórios que a gente vai precisar na próxima sessão de estudos. Isso além, claro, da nossa inseparável garrafinha de água. As pesquisas revelam que a criação de um espaço dedicado ao estudo, que atenda a todos os seus requisitos, né, pode desencadear uma motivação mesmo para estudar. Um canto dos estudos ideal, o que ele vai ter? Ele vai ter ar fresco, ele vai ter zero distrações e, se possível for, vai ter alguma luz do sol também. Mas como a gente sempre fala aqui, a gente joga com as cartas que a gente tem na mão, né? Com as cartas que nos são dadas, e não com o que a gente gostaria de ter. Então, se o seu espaço ele não tiver alguma dessas condições, e é provável que falte pelo menos alguma delas, pelo menos, faça o melhor que você conseguir para aliviar os efeitos da falta de algum desses itens. Por exemplo, tem muito barulho? Tente investir em fones que isolem os sons externos, por exemplo. A gente chegou até a fazer um vídeo sobre música, que talvez possa até te ajudar com esse obstáculo em particular que eu vou tentar deixar aqui no card, beleza? Então tá, a próxima estratégia é turbine o seu cronograma. Eu e o Diego já conversamos aqui no canal e no site incontáveis vezes sobre a importância de um cronograma de estudos bem elaborado, mas que possa ser seguido e que possa ser adaptado à sua realidade. Então chegou a hora da gente levar isso para o próximo nível. Afinal, a gente está falando aqui de estratégias avançadas de preparação para concursos. Então, estabelecer hábitos de estudo é uma atitude extremamente importante. Saber o que e quando você vai estudar ajuda a economizar muito tempo. É importante você evitar generalizações no seu planejamento, como, por exemplo, entre aspas, só estudar português em um horário determinado. Em vez disso, planeje tarefas específicas, como, por exemplo, resolver 20 questões de interpretação de textos, ou, por exemplo, ler meu resumo de direito constitucional sobre nacionalidade. Tenta ser o mais específico quanto possível na hora de você elaborar o seu cronograma. Trate o seu tempo de estudos, né, como se fosse um trabalho. Não perca o seu momento de estudos, esse tempo que você determinou, a menos que você esteja doente ou que ocorra uma emergência familiar, por exemplo. Essa deve ser uma rotina permanente nos seus planos, essa sua rotina de estudos, né? Você deve fazer ela todos os dias ali de forma religiosa. Além disso, existe um horário no dia, por exemplo, que você às vezes é mais produtiva, que você é mais produtivo. Tenta verificar isso. Você assimila melhor o conteúdo se você estudar
logo após a aula ou você às vezes precisa de um tempo de descanso primeiro? Tenta se conhecer. Perguntas como essa podem ajudar você a descobrir qual é a melhor abordagem para o seu estilo de aprendizagem e te ajudar a adaptar o seu cronograma de estudos para uma maneira que funcione melhor para você. A gente sempre fala sobre isso aqui. Todas as técnicas têm que ser adaptáveis à sua realidade, à sua personalidade, beleza? Outra estratégia é: use técnicas de memorização. Eu e o Diego, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala bastante sobre como que usar técnicas de memorização vai te dar uma vantagem enorme sobre os outros candidatos. Vale a pena assistir. Mas vamos rever aqui algumas coisas e alguns apontamentos. Inicialmente, a gente precisa ter em mente que é importante tentar entender as informações antes mesmo da gente tentar memorizar essas informações. Informações organizadas e que façam sentido para você, elas vão ser mais fáceis de você lembrar depois. Então, se você tiver com dificuldades para entender o material, tenta dedicar um tempo para estudar esse material, para você entender aquela matéria. E só depois disso você tentar memorizar. Além disso, tenta fazer também conexões. Tenta conectar as informações que você está tentando memorizar a alguma informação que você já saiba, algum conhecimento que já esteja consolidado na sua cabeça. Quando o material está isolado, é mais difícil da gente lembrar. Por isso, criar conexões malucas, às vezes, pode te ajudar. Se você, às vezes, por exemplo, está tentando lembrar de números, tenta fazer associações com idades ou telefones, por exemplo. Essa conexão maluca pode te ajudar a lembrar. E isso foi só um exemplo. Você pode tentar fazer isso para todo tipo de informação, qualquer tipo de associação doida. Assim. Pode ser para matérias de direito, para matérias exatas, até às vezes para português mesmo. Enfim, tenta usar sua imaginação para isso também. Mas fazer essas conexões, né, malucas, às vezes com conhecimentos que já estejam consolidados na sua mente, com certeza vai ajudar bastante no seu processo de memorização. E não menos importante, não negligencie o sono. Estudos mostram que o cérebro ele processa e armazena informações enquanto você dorme. Então, por isso, se for possível para você, claro, né, uma boa ideia é você revisar as informações que você estudou durante o dia antes de dormir. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, você pega o resumo que você fez assim e dá uma passada de olho só no seu material antes de dormir. Isso pode ajudar a incorporar as informações na sua memória. Então, tenta dar uma última olhada no material antes de dormir e deixa o seu cérebro trabalhar enquanto você descansa, beleza? E a última das estratégias avançadas de preparação para concursos públicos que a gente vai comentar nesse vídeo é a seguinte: cobre juros e taxas de você. Agora, calma, eu vou te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Imagine a seguinte situação: você veio para a casa do trabalho determinado a estudar aquela última hora que você planejou para hoje, mas que ainda não tinha conseguido estudar antes. Aí você chega em casa e relaxa. Você toma um banho, você come alguma coisinha e começa aquela vozinha na sua cabeça que diz assim: acaba amanhã, sabe? Não vai ter problema nenhum. E nesse ponto aqui cabe uma ressalva habitual que eu e o Diego a gente sempre faz por aqui. Você não é um robô. Você vai ficar doente, você vai ficar cansada, você vai ficar cansado e você vai ficar de saco cheio incontáveis vezes. E tudo isso é absolutamente normal. Todo mundo vai passar por isso. Agora, dito isso, no dia desse nosso exemplo que a gente comentou agora, você poderia perfeitamente finalizar os estudos. Ou seja, não tem nada que efetivamente te impedisse de completar o planejado, né? Nessa hora, você precisa implementar esse sistema de juros e taxas que a gente falou aqui. O que eu quero dizer? Você está disposta, você está disposto a pagar essa última hora de estudos que você teria que estudar nesse dia hipotético, né, de hoje, com juros e taxas para amanhã? Ou seja, em vez de eu estudar 1 hora hoje, amanhã eu vou estudar 1 hora e 20 minutos para poder compensar esse tempo que eu teria que ter estudado hoje. Ou seja, esses 20 minutos vão ali como essa taxa, né, esses juros que você vai ter que pagar para amanhã. Você estaria disposta a fazer isso? Se a resposta for um sincero e genuíno sim, então você definitivamente
não deve se preocupar em não completar, né, esse tempo de estudos hoje. Porque se você estiver tão cansada ou tão cansado, ou sem condições ao ponto de valer a pena pagar essa taxa, né, desse, por exemplo, nesse contexto desse exemplo de 20 minutos a mais para estudar amanhã, é porque, a princípio, não se trata de preguiça ou algo que seja tão justificável, né, quanto preguiça. Então, nesse caso, sinta-se à vontade para compensar esse tempo no dia seguinte. Agora, entretanto, se a resposta for não, você não está disposto, você não está disposta a pagar esse tempo amanhã com esses juros e taxas, então a gente precisa entender o que está acontecendo. Será que a sua racionalização para não completar a sua própria programação está sendo sincera? Isso vai ser algo que só você vai poder concluir. Você vai ter que concluir por si mesmo, por si mesma, por aí. Mas assim, antes que eu me esqueça, existe também uma alternativa a tudo isso que eu falei agora. Uma variação disso seria o seguinte: talvez até isso seja um pouquinho mais light, aí vai depender um pouco da personalidade de cada um. Essa ideia me agrada talvez até um pouquinho mais, que seria você usar os domingos. Então, o que eu quero dizer com isso? Você faz um acordo com você mesma, com você mesmo. Se você cumprir toda a sua semana de estudos, de segunda a sábado, o domingo ele vai ser livre para você fazer, ou às vezes até não fazer, o que você quiser. Mas, se você faltar ou atrasar alguma coisa e isso não for compensado até o sábado, então o domingo ele vai servir, pelo menos em parte, para você quitar essa dívida. Então, aquela 1h20, por exemplo, você quitaria no domingo. Claro, o resto ficaria para o seu descanso, mas você só daria, né, aquela quitada naquela dívida. Não sei se deu para pegar a ideia. Bem, pessoal, acho que por hora é isso. Assim, a gente vai chegando ao final dessas nossas estratégias avançadas de preparação para concursos públicos. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você e que você já comece a colocá-las em prática na sua jornada rumo à aprovação ainda hoje. E lembre-se sempre de que a conquista de um cargo público ela vai requerer esforço, mas também exige equilíbrio e cuidado com a nossa saúde física e mental. A gente sempre fala isso por aqui. Portanto, escute o seu corpo e a sua mente e vá adaptando essas estratégias conforme a sua realidade. Combinado? Então, se você gostou dessas dicas e quer ver mais conteúdo sobre concursos, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A sua interação é fundamental para que a gente possa continuar produzindo conteúdos que te ajudem nessa sua caminhada rumo à aprovação. E agora, a pergunta que não pode deixar de ser feita: quais são as suas estratégias avançadas de estudo? Compartilha com a gente aqui nos comentários, pois essa troca de experiências ela enriquece ainda mais o nosso aprendizado. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, deixa aqui também nos comentários, porque eu e o Diego a gente está sempre atento às suas necessidades e às suas demandas, beleza? Então, muito obrigado por ficar comigo nesse vídeo aqui até o final. Lembra de ter persistência e foco nos seus objetivos, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.